Bem-vindos ao Trilha do Saber Estiagem. Eu sou o professor Heriberto Façanha e estamos aqui para trabalhar com vocês a disciplina matemática aqui para o ensino médio. Lembrando que nós teremos 3 momentos com vocês aí, agradecendo a presença de todos os gestores, professores, equipe pedagógica da escola que está nos acompanhando nesse exato momento. A produção que nós criamos e vocês vão ter a oportunidade de nos assistir irá ter 3 etapas. A primeira etapa agora nós vamos falar de sequência didática. Vocês vão ter um outro conteúdo aqui nas nossas plataformas digitais e transmitidas pelo Centro de Mídias sobre os recursos didáticos na matemática e depois vamos trabalhar com vocês a questão da avaliação. Agora eu vou passar a palavra para vocês, para o professor Daniel, para que ele possa se apresentar. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Daniel Sombra, sou formador do Centro de Formação José Padre Anchieta, o CEPAM, e estamos aqui para falar um pouco sobre matemática dentro desse contexto da estiagem. Então, o tema hoje da nossa palestra aqui com vocês, da nossa fala, é matemática, estiagem, metodologias e currículo no ensino médio. Para nortear um pouco o nosso percurso, a gente vai falar especificamente sobre sequências didáticas dentro do contexto de ensino e aprendizagem. Então, avançando aí na nossa primeira cartela, nós vamos falar sobre o contexto da estiagem. Então, a estiagem e seus impactos no processo de ensino e aprendizagem. Veja que, para ensinar dentro dessa realidade da estiagem, nós precisamos falar sobre as adaptações que se fazem necessárias para que o processo de ensino e aprendizagem seja eficaz. Então, considerando a realidade de um possível ensino híbrido, quais são as adaptações, as modificações que nós precisamos fazer nos instrumentos de apoio, como avaliações, materiais didáticos, que precisam ser aplicados para que a gente consiga aí ter uma aprendizagem satisfatória. Então, a primeira questão que nós precisamos levantar é essa, né? Adaptações que precisam ser feitas dentro do nosso planejamento. Num contexto dessas adaptações, a Secretaria de Educação, através do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, o DEP, repriorizou o currículo. Então, nós temos aí um repriorizador curricular. Esse repriorizador elenca dentro do currículo aqueles saberes mais essenciais para que os estudantes tenham a aprendizagem ali mais efetivada e mais eficaz. Então, nós vamos focar em alguns objetos de conhecimento, já que o currículo é um pouco extenso. Então, considerando a readequação das aulas, nós temos essa repriorização feita pelo DEP. E aí, como eu já falei na minha fala inicial, a gente precisa readequar o planejamento pedagógico. Então, essa reorganização do planejamento pedagógico precisa ser feita considerando esses contextos de adversidade que nós estamos vivendo. E aí, como pensar nesse plano de aula? Para isso, nós vamos propor aqui as sequências didáticas. Então, observe aí na cartela que, segundo Zabala, as sequências didáticas são um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos. Então, a autora diz que essa sequência precisa ser encadeada em elos de aprendizagem. Esses elos precisam estar fundamentados para que a aprendizagem do estudante aconteça. Os elos de aprendizagem que nós vamos colocar aqui nesse contexto são aqueles elos que são mais adequados para a estiagem que estamos vivendo. Então, é preciso, dentro dessa questão de ordenação, estruturação e articulação, considerar o currículo repriorizado e também a realidade que se impõe. Avançando, nós temos aí a sequência didática no contexto da matemática em si. Então, ao levar em consideração a área de matemática,
A sequência ajuda o estudante a interagir mais no processo de ensino e aprendizagem. Faz com que o estudante encontre padrões nas atividades desenvolvidas dentro da sequência. E, com isso, consegue formalizar alguns conceitos matemáticos. Então, observe que o encadeamento lógico feito dentro da sequência didática faz com que o estudante consiga, no percurso que vai trilhar na sequência didática, formalizar os conceitos que a gente pretende que eles consolidem, tá? Então, na próxima cartela, nós temos aí a estrutura que nós vamos fazer para alcançar os nossos objetivos e a estrutura desse plano de aula, que eu dividi aqui para vocês em 4 etapas, tá? Esse plano ele foi concebido de acordo com a concepção de Nerice, que diz que os métodos de ensino precisam acompanhar o desenvolvimento de um ciclo docente que compreende 3 fases: o planejamento, a execução e a avaliação. Então, observe nesse esquema que eu coloquei, que a gente tem aí o currículo, que é o currículo que nós vamos considerar do repriorizador curricular. Nós vamos já falar sobre quais objetos de conhecimento foram repriorizados. Nós precisamos fazer a adequação dentro do contexto que nós já falamos inicialmente sobre a estiagem e a realidade que se impõe. Nós também temos os materiais que utilizaremos dentro desse planejamento. Então, com o currículo que temos, quais são os materiais que utilizaremos dentro da sequência didática, como eles serão organizados para que a aprendizagem se torne mais efetiva, né? E, por último, nós precisamos avaliar esse ciclo. Então, nós temos aí o fechamento com a avaliação, e também não pode ser só um fechamento. Ela pode ser feita ali no decorrer do percurso das atividades executadas em sala. Então, na próxima cartela, nós temos aí uma sistematização do planejamento docente. Nós temos 3 etapas. A primeira etapa, segundo Nerice, é a preparação, onde nós, enquanto professores, vamos conceber a trilha de aprendizado do estudante, ou pelo menos a trilha que queremos que esse estudante percorra. Então, nós vamos fazer a adequação, como já falamos, trazer para o contexto, verificar quais materiais são passíveis de utilização dentro das nossas realidades e como fazer a avaliação disso. Aí, feito o planejamento, nós temos aí a execução desse plano. De repente, esse plano pode ser adaptado no decorrer do processo, dependendo das novas demandas que surgirem. Então, nós temos a apresentação, onde nós vamos dar ciência para o estudante sobre como o processo vai ocorrer. É importante, segundo a autora que nós falamos no início, Zabala, que o estudante conheça qual percurso ele vai trilhar. Então, a apresentação vai nesse sentido. Aí nós temos a elaboração, e a elaboração diz respeito à execução do estudante das atividades propostas. Então, o estudante vai elaborar, vai criar, vai percorrer o processo de aprendizagem que nós inicialmente planejamos. E, por último, há uma síntese, e essa síntese diz respeito à entrega dessas atividades, apresentações, sistematizações do conhecimento feitas pelo estudante. E, por último, nós temos que avaliar, né? Então, quais são os instrumentos de verificação da aprendizagem que nós podemos aplicar no decorrer desse processo? Que é a fala do nosso último encontro, né? Especialmente avaliações do espectro formativo. Então, a gente tem aí, por último, para fechar esse primeiro momento, o quadro 1, que diz respeito ao repriorizador curricular. Então, como eu falei inicialmente, o currículo foi repriorizado pelo DEP, e nós temos aí, para cada série do ensino médio, alguns objetos de conhecimento que foram destacados e considerados essenciais para a aprendizagem dos nossos estudantes. Então, na primeira série, nós temos aí 3 objetos de conhecimento que foram elencados: função polinomial do primeiro grau, função polinomial do segundo grau e, por último, a formulação, interpretação e resolução de problemas envolvendo cálculo de perímetro, área, volume, capacidade e massa. Então, essa foi a repriorização feita para a primeira série. Na segunda série, nós temos aí probabilidade,
Em segundo lugar, geometria espacial métrica, que é a geometria de posição, né? Posições relativas entre ponto e reta. E também outro espectro da geometria de posição, que diz respeito ao paralelismo no espaço. Na terceira série, nós temos aí conceitos relativos às progressões, em especial a progressão aritmética, a área total e o volume de prismas e pirâmides e corpos redondos, e, por último, projeções cartográficas, ângulos e áreas. Então, dentro dessa repriorização, nós vamos percorrer aqui alguns elementos que podem ser colocados no planejamento. Então, observe o seguinte: o percurso que nós vamos fazer aqui com vocês, ele está embasado nesse currículo, nessa repriorização. Então, nós vamos trazer sequências, materiais e avaliações que envolvem esses conceitos trazidos pela repriorização do currículo. Então, agora eu vou passar para o professor Heriberto, que vai dar continuidade em uma sequência didática a respeito da função polinomial do primeiro grau. Professor Heriberto. Nós vamos agora para a tela para verificar para vocês a função polinomial do primeiro grau. Então, você está observando aí na tela toda essa situação da proposta da sequência didática que vocês estão tendo aí e que é a nossa primeira proposta aí para vocês. Observe aí que nós estamos trazendo para vocês como objeto de conhecimento, estamos trazendo para vocês como objeto função polinomial do primeiro grau. E olha o que é interessante aí, professor de matemática do ensino médio aí, tá? Nós trabalhamos com o planejamento de vocês utilizando a Base Nacional Comum Curricular e o Referencial Curricular Amazonense. Porque vocês sabem que nós temos que utilizar o quê? Nós temos que utilizar as competências e habilidades desses documentos oficiais. Então, observe na tela aí, nós vamos observar aqui que a habilidade que nós estamos utilizando é construir modelos empregando as funções polinomiais de primeiro ou segundo grau para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Então, nós observamos aqui, ó, um modelo matemático dessa função do primeiro grau que está sendo colocado na tela para vocês aí. Vamos observar o que nós teremos aqui, tá? Esse objeto de conhecimento que nós estamos apresentando para vocês são representações numéricas, algébricas e gráficas dessa função do primeiro grau. O que vai aparecer posteriormente aqui na tela é o seguinte: primeiro nós vamos trazer a definição. O que você, professor de matemática, tem que pensar nesse momento? Vamos ver aqui comigo aqui rapidinho qual é a nossa dica que a gente vai dar para vocês. Ó. Observe, professor de matemática aí do ensino médio. É importante fundamentar e dar para os estudantes todas as concepções do que vinha a ser uma função polinomial do primeiro grau. Então, é importante que os conceitos matemáticos, essa concepção matemática possa ter entendido pelos nossos estudantes. Vamos ver na tela agora o que a gente fala de conceito e definição de função polinomial do primeiro grau. Vamos ver para a tela agora. Ó. Na tela nós temos esse conceito, tá? Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, lembrando que a função do primeiro grau é a mesma função afim a qualquer função f de R em R, ou seja, do conjunto dos números reais no conjunto dos números reais, dando por uma lei de formação, e é importante colocar para vocês aqui que a lei de formação que nós estamos utilizando é f de x igual a x mais b, aonde nós temos os coeficientes aí a e b que contribuem com a gente na definição. E outra coisa importante que nós estamos colocando, os dois elementos dos coeficientes são números reais e tem que ser dito dentro da concepção da função que esse coeficiente a tem que ser diferente de zero, porque eu deixo de ter uma função polinomial do primeiro grau e passo a ser uma função constante, dentro dessa proposta que nós estamos colocando aqui para vocês. Observe também que nós vamos trazer aqui para vocês alguns exemplos matemáticos de modelos de funções. O primeiro modelo, nós temos aqui uma função f de x igual a 2x mais
4, aonde nós temos que observar o modelo matemático de f de x, aonde eu tenho o seguinte, ó, ax mais b. Lembrando que nessa concepção que a gente está falando aqui para vocês, nós poderemos identificar os coeficientes dos exemplos aqui. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo, que é definido como f de x igual a 2x mais 4. Então, a gente pode identificar aos nossos estudantes do ensino médio todo o modelo matemático dessa função, onde definir com ele quem é o a, que aqui vai ser igual a 2, quem é o b, que vai ser igual a 4. Então, significa que eu posso definir também, já passando para a nossa próxima proposta, que é a proposta de definir quando a função é crescente e decrescente, e observar também o coeficiente a dentro desses exemplos. Então, eu posso aqui trazer, no exemplo b, onde eu tenho f de x igual a x menos 10, onde eu posso definir aqui, novamente, quem é o coeficiente a, que aqui para a gente é 1, quem é o coeficiente b, que aqui para a gente é menos 10. E assim sucessivamente. O próximo exemplo que a gente está trazendo para vocês, que é o exemplo C, observe que eu estou trabalhando com o meu f de x igual a menos 10x. Ó, tem um detalhe aí. Pela definição desse exemplo, nós já falamos que o a tem que ser diferente de zero. Então, nós colocamos aqui, observamos que o nosso a é menos 10 e que o nosso coeficiente b será igual a quem? A zero. É importante mostrar esses exemplos aos nossos estudantes para que eles possam ter essa percepção matemática em relação à função que está sendo trabalhada com vocês. Então, fique de olho, os nossos professores do ensino médio aí, que a gente vai colocar mais dicas para vocês na tela nesse exato momento aí. Ó. Vamos colocar na tela aqui e vamos passar o seguinte, ó. Vamos passar para uma situação muito importante dentro da função polinomial do primeiro grau. É saber quando essa função ela é crescente e quando essa função ela é decrescente. E aí a gente tem algumas dicas para vocês dentro do modelo matemático que aparece do lado direito da tela de vocês. Então observe o seguinte, ó. O que nós vamos ter aqui dentro dessa concepção de função crescente? Nós colocamos a seguinte definição. À medida que os valores de x aumentarem, os valores correspondentes em y também vão aumentar nessa proporção. E outra coisa importante dentro dessa concepção matemática é você observar o valor de a. Todas as vezes que dentro dessa função que a gente está mostrando na tela, de f de x igual a x mais b, aonde esse a for maior que zero, nós temos que a nossa função ela vai ser uma função crescente. Como mostra aqui o nosso modelo matemático na posição dessa função. Observe aqui que a função que nós estamos trabalhando aqui é uma função f de x igual a 2x mais 1. O que nós identificamos aqui o coeficiente de a, que é igual a 2, o coeficiente de b é igual a 1. Só que observando o coeficiente de a, nós observamos que esse valor de a ele é maior que zero. Se ele é um valor maior que zero, então essa função que está sendo definida na tela aqui, ela é uma função crescente. Vamos agora passar para a ideia de uma função decrescente agora na tela para vocês aí. Observe que nós temos na tela a concepção, a definição do que vem a ser uma função decrescente. À medida que os valores de x aumentam, os valores correspondentes a y diminuem, o que significa dizer que eu tenho aqui que o meu valor de a é menor que quem? Que zero. O que acontece aqui? Nós temos agora, nesse modelo matemático que aparece na tela para vocês aqui, a definição da função f de x igual a menos 2x mais 1. O que significa? Eu consigo encontrar pelo modelo matemático os valores de a e de b, que são os meus coeficientes dessa função, aonde a é igual a menos 2, aonde b é igual a 1. Observe que o valor de a, ele deu um valor negativo, o que significa ser um valor menor que quem? Que zero.
Isso nos indica, então, se o valor é um valor menor que zero, o valor de A, essa função eu defino ela como uma função decrescente, o que é correspondente à definição que a gente está passando para vocês aqui. Vamos ver agora os exemplos que aparecem na tela para vocês aí. Através desses exemplos aqui, ó, nós temos, para o primeiro exemplo aqui, a função f de x igual a 2x mais 4, o que significa que, determinando o coeficiente a dessa função, eu observo que o valor é igual a 2, o que significa que esse valor é um valor maior que zero, ou já define que essa função ela é uma função crescente. Para o exemplo que eu tenho logo a seguir, para f de x igual a menos 10, eu tenho que meu valor de a é igual a 1, aonde é um valor maior que zero, o que nós temos aqui que a função ela é uma função crescente. E para o último exemplo aqui que eu tenho, f de x igual a menos 10x, significa que o a é igual a menos 10, o que significa que esse menos 10 é menor que zero, e aí nós temos que a função ela é uma função decrescente. Então, professor, vamos conversar agora juntamente com vocês aí. Observe que nós estamos trazendo para vocês exemplos que podem contribuir na sua prática pedagógica aí e que vocês podem utilizar da melhor forma possível. Assim como o professor Daniel deu todo o exemplo de modelo em relação à sequência didática, nós estamos dando um modelo aqui que você possa trabalhar juntamente com os seus estudantes aí do ensino médio. Vamos ver na tela novamente aí o próximo aspecto em relação à utilização da construção de gráficos e do zero da função, de uma função polinomial do primeiro grau. Vamos ver na tela. Ó, na tela nós observamos o seguinte, ó. Vamos lá. Para construir um gráfico dessa função, devemos atribuir valores reais para x, para que possamos achar os valores correspondentes de y. Então, o que nós temos aí? Nós temos na tela uma função que é a função y igual a x mais 2. Observe aí que para essa função nós estamos atribuindo aí valores para x. Esses valores aqui foram os valores atribuídos, atribuímos o valor de 0, 1 e 2. E aí nós podemos observar da seguinte forma. Vamos lá. Quando a gente atribui aqui a função x mais 2, e quando a gente atribui para esse valor o valor de 0, nós temos y igual a 0 mais 2, o que significa que o valor de y será igual a quem? A 2. Se a gente atribuir o valor de 1 para x, eu vou ter 1 mais 2, que y vai ser igual a quem? A 3. E se nós atribuirmos para esse valor de y, ou valor de x, 2, eu vou ter 2 mais 2, que é igual a quem? Que é igual a 4. Então, com isso, a gente observa que nós atribuímos os valores para x e encontramos os valores de quem? De y. Observe no gráfico que nós temos ao lado, o modelo matemático do gráfico, que aí nós temos essas representações aí. Ó. O primeiro ponto aqui é o ponto 0 e 2. Então, eu tenho marcado aqui o ponto 0 e 2. O segundo ponto é o ponto 1 e 3. Então, significa aí que eu tenho a representação dada dos pares ordenados nesse gráfico que está sendo apresentado para vocês. Lembrando que essa função polinomial do primeiro grau, ela sempre dará para a gente a representação gráfica de uma reta. Então, esta é a representação que nós queremos colocar para vocês. Observe aqui comigo, aqui na tela, que além da função que nós temos aí do primeiro grau da construção, atribuindo valores para x e encontrando valores em y, nós temos os zeros da função polinomial do primeiro grau, que nós vamos colocar na tela agora para vocês. Vem comigo aqui na tela. Ó. Na tela nós temos o seguinte, ó. Nós podemos construir e achar esses valores também atribuindo os zeros. O que é atribuir os zeros que nós chamamos de zeros da função? Todas as vezes que nós temos uma função, nós poderemos considerar para essa função, primeiramente aqui, ó, o x igual a 0, o que significa que nós vamos encontrar o valor de y. Então, como nós temos aqui no exemplo, atribuímos o x igual a 0, então observe que nós tivemos y
0 mais 2, que 0 mais 2 é igual a 2, onde o valor de y é igual a 2. Fizemos a mesma propositura para o valor de y, ou seja, y igual a 0, para encontrar o valor de y. Mas assim nós tivemos a seguinte operação. Consideramos o y igual a 0, então nós temos 0 igual a x mais 2, que é a mesma coisa que x mais 2 igual a 0, passando lá o x ao segundo membro, encontramos aqui o x igual a menos 2. Ou seja, os pontos que nós teremos aqui de x, os pontos que nós teremos aqui de x e y será igual a menos 2, não é isso? E 2, que na realidade são os zeros que nós vamos encontrar dessa função. O que significa aqui? Ó? Ele passa aqui no eixo das abscissas aqui, no ponto 2, que seria o ponto 0, 2 e 0, né? E aqui nós passamos no eixo o eixo das ordenadas no ponto 2, 0 e 2, e no ponto das abscissas, menos 2 e 0. Então, significa que nós temos esses pontos, e por esses dois pontos eu passo uma única reta, como você pode ver na representação gráfica que nós temos aí. Então, olha, ó, nós temos essas maneiras de operar aqui dentro da operação. Vamos olhar aqui para mim rapidinho, para que a gente possa dar outra dica para você, professor de matemática. Isso aí é um modelo que nós estamos trazendo para vocês aqui, que pode contribuir na sua prática pedagógica aí, utilizando sequências didáticas e modelos que possam contribuir na sua prática pedagógica. Então, vamos ver para a tela aqui rapidamente, para que a gente vai voltar na tela novamente e para que a gente possa continuar a nossa aula com vocês. Agora nós vamos trabalhar com outra sequência, que é a função polinomial do primeiro grau, utilizando aqui a função afim, que é a mesma função dessa prática pedagógica, será explicada agora pelo professor Daniel. Essa propositura que nós temos aqui, a proposta da sequência, está no objeto de conhecimento, numa proposta de Oliveira e Romão, que vai ser utilizar funções na economia da energia elétrica baseada numa metodologia de aprendizagem em projetos, que será agora falada pelo professor Daniel aí na tela de vocês. O professor Daniel vai agora dar os exemplos e as operações dentro dessa proposta que nós temos baseada em projetos. Professor Daniel, fique à vontade. Obrigado, professor Heriberto. Retomando, nós trouxemos aqui para vocês, professores, uma outra proposta também relacionada à função afim, uma vez que a função afim ela é amplamente utilizada no nosso dia a dia. O professor Heriberto já introduziu a proposta que foi trazida por Oliveira e Romão, que é a utilização da ABP, que é a aprendizagem baseada em projetos, uma metodologia ativa para essa concepção da economia e do entendimento da energia elétrica. A duração dessa sequência didática, nós fizemos uma proposta aí de 6 aulas de 50 minutos, que serão realizadas concomitantemente entre o ensino expositivo dialogado e a metodologia ativa em si. Desse modo, das 3 horas de aulas semanais previstas para a disciplina de matemática, uma vez que nós temos aí 3 encontros para a primeira série, 2 aulas serão para as aulas expositivas, né, dos conteúdos conceituais e procedimentais, e uma aula dedicada à realização da aprendizagem baseada em projetos. É claro que o professor ele pode adequar isso dependendo da necessidade. Se ele achar necessário apenas uma aula para os conceitos e os procedimentos e 2 aulas para a execução da prática da ABP, não tem problema nenhum. Isso é apenas uma sugestão. De repente, o professor pode achar que o dimensionamento das 6 aulas é muito pouco. Isso pode ser ampliado para 8 aulas ou até 10 aulas, tá bom? É apenas uma proposta inicial de dimensionamento, mas é importante que esse dimensionamento ele contemple tanto a parte atitudinal e procedimental dos estudantes, quanto a parte conceitual mais expositiva, que deve ser explanada pelo docente,
para que os estudantes compreendam como que esse processo e esse percurso vai ser trilhado e também que os conceitos sejam esclarecidos. Avançando, nós temos aí na cartela seguinte o que é exatamente essa metodologia ativa da aprendizagem baseada em projetos. Então veja que, segundo Romão e Oliveira, a aprendizagem baseada em projetos é um método sistemático de ensino que envolve os alunos na aquisição de conhecimentos e de habilidades por meio de um extenso processo de investigação, estruturada em torno de questões complexas e autênticas e de produtos e tarefas cuidadosamente planejadas. Veja que a ABP está diretamente relacionada com a proposta de sequência didática. Então, nós vimos no início que a sequência didática é uma sequência ordenada e articulada de processos que serão implementados para alcançar uma aprendizagem mais eficaz e mais significativa. Então, a ABP pressupõe isso, que o estudante seja inserido dentro de um processo de investigação, um processo encadeado de questões e que, ao executar as etapas desse processo, o estudante vai desenvolvendo o seu aprendizado. Na cartela seguinte, nós temos aí elementos constitutivos de uma ABP. Então, eu fiz de forma esquemática para que nós tenhamos uma visão mais clara sobre as principais habilidades e conhecimentos no século XXI relacionados à aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente vai ter um problema ou uma questão desafiadora, que no nosso caso está relacionada à economia de energia e ao uso de equipamentos eletrônicos em casa. A gente tem a questão do espírito investigativo, que será desenvolvido no Educando. Então, veja que, a partir da investigação, né, dentro da problemática, o estudante vai desenvolvendo as suas aprendizagens. Nós temos a questão da inovação e da originalidade. Então, veja que, nesse contexto, podem surgir ideias ou propostas que nós não tínhamos planejado anteriormente. Então, traz um aspecto inovador ao processo. O educando tem voz e escolha, ou seja, como partícipe ativo desse processo, o educando vai trazer os elementos da sua própria pesquisa, da sua investigação e vai ter postura e voz durante essa trilha de aprendizado que será proposta pelo docente. Também a gente tem a questão da revisão e reflexão sobre esse processo, que vai ser feito ao final pelo docente, junto aos estudantes, né? Revisar, revisitar, questionar, verificar se dentro daquelas etapas tudo está adequado com o que foi proposto ou se precisa ser revisitado, ser adequado, para que fique dentro do que planejamos anteriormente, né, no início. E, no final, o estudante precisa apresentar esse projeto para a comunidade escolar. Então, o resultado dessa ABP precisa ser socializado com os pares, com os colegas de turma, com os demais professores, com o gestor, com o pedagogo, se possível. Então, fazer um pequeno evento relacionado à ABP parece bastante interessante, uma vez que essa socialização também reforça o desenvolvimento de outras habilidades no estudante. Nós temos aqui as etapas da nossa ABP para o contexto da função afim, dentro dessa questão da perspectiva de economia da energia elétrica. Então, o primeiro passo é mais motivacional e traz os conceitos prévios. Nessa etapa, nós podemos trazer um vídeo, inclusive, que pode instigar os estudantes e motivá-los a entrar nesse processo e realizar as etapas da ABP. No segundo momento, nós vamos colocar a mão na massa junto com os estudantes e fazer o cálculo da potência diária que é consumida em casa, a estimativa do consumo mensal, então eles vão ter que fazer uma projeção, elaborar tabelas e gráficos relativas a esse consumo, confeccionar os produtos finais, que são os produtos que serão apresentados, então é a estrutura dessa apresentação, e, por último, apresentar de fato à comunidade escolar, como já falamos anteriormente. Seguindo, nós temos aí o processo que percorreremos nessa trilha da ABP. Então, eu separei, para facilitar o entendimento, por aulas.
Então, nós temos aqui o que fazer na aula 1. Né? Então, eu coloquei aqui algumas propostas que podem ser adequadas pelo docente. Introduzir o tema proposto relativo ao consumo de energia elétrica. Exibir um vídeo motivacional reforçando a necessidade do consumo consciente. E fazer uma discussão sobre as ideias presentes no vídeo. Então, essa questão do vídeo motivacional, eu acredito que seja bastante importante, porque o vídeo ele traz vários elementos, além da parte mais criativa, ilustrativa, traz outros elementos técnicos também que podem reforçar a necessidade do cumprimento das etapas da ABP pelo estudante. Nós temos também aí as etapas 4 e 5, que também serão realizadas na aula 1, solicitar aos educandos que confeccionem um mapa mental sobre a geração e o consumo de energia. Então, a partir do vídeo, a partir da discussão que foi feita em sala, os estudantes podem fazer esse mapa mental sobre as ideias e as noções iniciais que eles possuem sobre a geração e o consumo de energia. Dependendo de como o professor quer que esse mapa mental seja elaborado, ele já pode direcionar o vídeo nesse sentido. Eu vou colocar um vídeo motivacional sobre a geração da energia ou sobre o desperdício. Então, se eu quero que o mapa mental seja relativo ao desperdício, eu vou trazer um vídeo voltado a isso. Se eu quero que seja sobre a geração de energia, eu vou trazer um vídeo mais voltado para esse contexto. E, por último, solicitar que cada estudante anote a potência elétrica de pelo menos 5 equipamentos elétricos existentes em suas casas e traga os dados coletados para a próxima aula do projeto. Então, para finalizar, seria interessante que o professor, e isso faz parte essencial da ABP, que o professor solicite aos estudantes fazer esse levantamento sobre a potência dos equipamentos eletrônicos que possuem em casa. E aí seria mais uma tarefa individual mesmo. Cada um vai trazer esses elementos na aula seguinte. Nós trouxemos na próxima cartela como identificar a potência de alguns equipamentos, como, por exemplo, aí, um liquidificador, que tem a potência de 1000 watts. E um ventilador ali com a potência de 150 watts. Então, o estudante pode identificar isso facilmente nos equipamentos eletrônicos. É importante que o professor indique onde que essa potência pode ser encontrada. Na aula seguinte, o professor vai apresentar aos educandos a fórmula para o cálculo do consumo de energia elétrica diária, de acordo com o tempo de uso daquele equipamento. Então, veja que, para calcular o consumo diário em quilowatts-hora, porque a conta de energia elétrica ela é baseada e referenciada nesse consumo de quilowatts-hora, o estudante precisa pegar a potência do equipamento em watts, multiplicar pelo tempo de uso em horas e dividir esse produto por 1000. Então, claro que o estudante ele pode utilizar ali a calculadora ou uma planilha eletrônica, dependendo do que for mais fácil no contexto utilizado. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que nos equipamentos a potência já está em watts, né? Mas o tempo muitas vezes precisa ser adequado. Então note que o liquidificador ele não passa 1 hora, 2 horas, 3 horas ligado. Então, por exemplo, um liquidificador vai ser utilizado ali por uma família por 2 minutos. Então esses 2 minutos eles precisam ser transformados em hora para que a gente consiga utilizar essa fórmula. E aí ficaria 2/60, por exemplo. Então, ele vai ter que usar ou um número decimal ou uma fração para fazer essa conta e fazer o uso dessa fórmula. Avançando, a gente tem aí a recomendação de que cada um faça o cálculo para os seus itens. Então, é por isso que nós sugerimos que os cálculos sejam individuais. Na cartela seguinte, na aula 3, depois que eles fizerem esses cálculos, é preciso que eles façam uma estimativa mensal por meio do conceito de proporcionalidade. Então, se o consumo é de 7 kWh por dia, então quantos quilowatts-hora a gente terá de consumo em 30 dias? E aí já entra esse aspecto da proporcionalidade no contexto da função polinomial do primeiro grau. Para que o estudante tenha essa compreensão e essa visualização, nós sugerimos que esses dados sejam organizados em uma tabela. E aí é sugerido que
as 2 aulas seguintes sejam para a realização desse processo, uma vez que o professor vai precisar mediar a construção dessas tabelas. Na cartela seguinte, nós temos um modelo de como esse quadro pode ser construído. Então, nós colocamos aqui uma exemplificação do que os estudantes poderiam trazer de casa com as suas potências anotadas. Então, colocamos aqui o chuveiro, a geladeira, o ferro de passar e a televisão. Alguns exemplos, poderiam ter mais itens. Aqui foram as potências que os estudantes anotaram. Note que o chuveiro elétrico ele tem uma potência em watts muito alta e o ferro de passar também. E é preciso fazer a conscientização do uso desses elementos, desses equipamentos eletrônicos na residência. Aqui, as horas de uso, então os estudantes precisam fazer essa estimativa. E esse cálculo aqui é o cálculo do consumo diário por meio daquela fórmula que nós já falamos anteriormente, que o consumo diário é igual à potência em watts vezes a quantidade de horas utilizadas dividido por 1000. Então, eu já fiz esse cálculo aqui nessa planilha. Evidentemente que, se o estudante tiver acesso a uma planilha eletrônica, ele vai conseguir fazer esse cálculo de maneira mais rápida e mais ágil. Basta colocar a fórmula aqui no consumo em quilowatts-hora. Observe que aqui a gente tem essa unidade de consumo diário. Aqui eu fiz esse cálculo do consumo diário por essa fórmula para encontrar 1,6, 3,6, 2,4 e 0,72. Ao lado, nós temos aqui os dias do mês. Então, primeiro dia do mês, segundo dia do mês e assim sucessivamente. Nós temos o consumo de cada item. Então, observe que o chuveiro ele está gastando 1,6 kWh por dia. A geladeira, 3,6. São esses dados que estão aqui nessa coluna. Tá? A gente tem o ferro de passar e a televisão. Então, utilizando os aspectos de proporcionalidade, nós temos aí, em 2 dias, mantendo-se o consumo igual ou equivalente ao dia anterior, com 2 dias de consumo, a gente já tem 3,2 kWh de consumo para o chuveiro, 7,2 de consumo para a geladeira e assim sucessivamente para o ferro e para a televisão. Note que esse consumo aqui, ele está sendo um consumo acumulado. Tá? Então, essa tabela, ela traz esse consumo acumulado em quilowatts-hora. Então, de forma que no 10º dia, a gente tem consumidos até o 10º dia 16 kWh pelo chuveiro, 36 kWh pela geladeira, 24 kWh pelo ferro de passar e 7,2 pela televisão, considerando, claro, evidentemente, a proporcionalidade. Lembrando que a função polinomial do primeiro grau, ela é proporcional em todos os seus pontos. Aqui nós temos a continuidade do mesmo quadro, considerando 30 dias e um mês, e ao final dos 30 dias, nós temos esse consumo acumulado de cada equipamento. Evidentemente que o total de consumo daquela casa seria a soma desses consumos acumulados. Claro que seria apenas uma estimativa, uma vez que há outros equipamentos eletrônicos na residência, provavelmente. Na aula 4, nós sugerimos que o estudante utilize a planilha eletrônica para gerar os gráficos das funções a partir dos dados da tabela. Então, se o estudante tiver acesso à planilha eletrônica, ele vai conseguir gerar facilmente os gráficos relacionados àqueles dados, tá? Caso não seja possível utilizar uma planilha eletrônica e o estudante tenha construído isso de forma manual, ele pode considerar apenas 3 dados. Então, eu coloquei aqui como sugestão considerar 3 pontos, quaisquer de um mesmo produto,
e aqui nós estamos falando especificamente do consumo acumulado de um produto individualmente, para gerar a reta que representa esse consumo, tá? E por último, discutir com os estudantes o crescimento e a proporcionalidade envolvidos. Na cartela seguinte, nós temos aqui a geração desse gráfico. Então, o chuveiro seria esse aqui de azul, né? A gente tem a geladeira em vermelho, então aqui a geladeira, aqui o consumo do ferro de passar e da televisão. Aí, algumas coisas podem ser discutidas com os estudantes sobre o consumo a partir dessa representação gráfica. É importante ressaltar que o consumo diário ele foi considerado constante. Então, nós temos aqui uma constância do consumo diário. Então, isso vai gerar apenas uma estimativa, porque nós sabemos que, na realidade, esse consumo ele varia. Então, nós temos aí uma estimativa do consumo acumulado mensal desses equipamentos. Seguindo aqui, na aula 5, a gente vai dedicar esse momento à confecção dos produtos finais. E o que seriam esses produtos finais? São os gráficos, a tabela e, basicamente, o mapa mental que foi construído no início da sequência didática que nós propomos aqui. O professor vai solicitar que mostrem o estado da arte dos seus produtos finais, que são esses elementos que eu já citei. E aí o professor pode, nesse momento, sugerir correções, né, para a equipe ou para o estudante e adequações para que o produto final atenda, né, às condições primordiais para a apresentação desses gráficos de consumo, né, e contenha dicas e sugestões para o uso racional da energia elétrica. Né? Então veja que esse momento seria de aparar as arestas, ou seja, o professor vai fazer as devidas correções, considerações para posterior apresentação e socialização dos resultados. Na aula 6, que seria o último momento do projeto, a gente sugere que os dados sejam apresentados, né, e esses produtos finais socializados com a comunidade escolar. O docente pode utilizar 2 tempos, mas esse dimensionamento pode ser feito de acordo com a realidade de cada situação e cada espaço escolar. É importante que os estudantes expressem de forma oral aos colegas, né, funcionários e outros professores como se deu o desenvolvimento desse projeto. Então, observe que, ao divulgar esses dados e o desenvolvimento desse projeto para os demais, o estudante está desenvolvendo habilidades de compreensão, de articulação, de oralidade, né, e de oratória. E os resultados alcançados, né, de forma que exercitem habilidades de comunicação de ideias. A avaliação, né, como nós falamos, o planejamento, ele prevê o planejamento das ações docentes, a execução desse plano e, por último, avaliá-lo. Essa avaliação ela pode ser feita de forma individual ou coletiva, dependendo de como foi aplicado. Cada atividade será pontuada de acordo com o nível de atendimento da tarefa. Então, veja que o estudante pode atender a tarefa parcialmente, completamente, ou ele não atendeu aquela tarefa. Então, os níveis são importantes para a avaliação. Ao final, no nosso último encontro, nós vamos fazer o detalhamento dessa proposta de avaliação por níveis, tá? Ou uma matriz ali de correção. Nós estamos deixando as nossas referências para que sirva de consulta posterior e de aprofundamento. Professor Heriberto? Nós colocamos aí para vocês, né, os nossos agradecimentos a todos os professores do ensino médio que estão participando nesse momento aí e que a gente possa ter contribuído com vocês durante esse processo da sequência didática. Estamos colocando na tela aí o e-mail
Se de repente, professor, você queira entrar em contato com a equipe de matemática aqui de formadores do CEPAM, nós estamos deixando nosso e-mail na tela aí, que é o cepan@educacão.am.gov.br, ou o e-mail referente à gerência de formação, que é o gfor@educacão.am.gov.br. É interessante também que vai aparecer na tela o nosso QR Code. Esse QR Code é um QR Code de acompanhamento de você, professor, para que possa participar dessas atividades, que possam ter a presença nesse vídeo. E também vamos deixar as nossas mídias digitais aqui do Centro de Mídias, para que você também possa fazer esse acompanhamento em relação a todas as atividades que foram passadas para vocês aqui durante esse processo da sequência didática. E convidamos você, professor, você da equipe pedagógica da escola, para o nosso próximo encontro, que será justamente os recursos didáticos para matemática nesse processo pedagógico que vocês viram nesse momento com a gente aqui. Muito obrigado. Professor Daniel, sua despedida aí para a gente aí, para que a gente possa encontrar os professores em recursos didáticos. Obrigado, professor Heriberto. Muito obrigado, professores. A gente espera que esse momento tenha sido produtivo para todos, que as contribuições relativas às sequências didáticas sejam válidas, elas podem ser adaptadas e nós estamos aqui para discutir. Nós aguardamos vocês todos no nosso próximo encontro sobre recursos didáticos.